Olá, meus queridos alunos. Vamos para uma aula de geologia, né? Geologia é a ciência que estuda a formação da crosta terrestre, mas também dentro dela nós temos a mineralogia, a gemologia, que é o estudo das rochas. Nós sabemos que temos três tipos de rochas, né? As rochas ígneas ou magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, né? As rochas magmáticas são aquelas formadas pela solidificação do magma. O magma ele sai com uma temperatura de 6.000 graus, 2.000 graus, dependendo da região. Então ele sai do interior da crosta terrestre. Às vezes ele se resfria internamente e às vezes o magma se resfria externamente. Então a rocha magmática ela pode ser intrusiva ou extrusiva. Intrusiva quando ela se forma dentro da crosta terrestre, abaixo da crosta terrestre. E aí esse resfriamento dela vai ser lento. E se esse resfriamento dela vai ser lento, vai dar tempo de formar os grânulos. Aí vem a granulometria. Por isso que você tem uma das rochas que é intrusiva, é o granito, por exemplo, né? O gabbro também é uma rocha magmática intrusiva. E também quando o magma ele rompe a crosta terrestre, ocorre um resfriamento muito rápido. E aí eu tenho, por exemplo, uma rocha magmática extrusiva, porque ele rompeu, né, a superfície. E se ele rompeu a superfície, o resfriamento vai ser muito mais rápido. Então aí eu tenho, por exemplo, o basalto. O basalto, por exemplo, essa rocha aqui, é uma rocha, então, magmática extrusiva, né? Agora, eu posso ter também uma rocha que foi expelida por material piroclástico, uma rocha tipicamente vulcânica, que é essa aqui, que eu peguei lá na Cordilheira dos Andes, quando eu estive lá no Chile, né? Essa rocha que veio lá da Cordilheira dos Andes, dá para você perceber aqui que foi feita por resfriamento. É um material piroclástico que a gente chama, né? Material piroclástico ou material vulcânico. Agora, outras rochas, como a obsidiana, por exemplo, é essa aqui, ó. Ela é chamada de vítreo vulcânico, tem mais ou menos 70% de sílica. Aí você teve uma explosão, né, o material piroclástico, e aí a obsidiana também, então, seria uma rocha magmática extrusiva. E é claro que eu tenho vários tipos de rochas que eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, essa rocha aqui é a hematita, né, que eu peguei lá na Serra dos Carajás. Quando foi feito o projeto Carajás, em 1982, pela Vale do Rio Doce, a antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale, né? Porque ela foi privatizada em 1997, durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Então nós temos aqui a rocha, a magnetita, né? Embora eu tenha outros minerais, né? Outros minérios do ferro, a magnetita, hematita, limonita, siderita, itabirita. A itabirita, daí que veio o nome de Itabira, que é a cidade de Carlos Drummond de Andrade, né? O poeta modernista, todo mundo conhece. Então, esses são os minérios de ferro, né? Minérios de ferro. Lembrando que o minério é uma rocha composta por vários minerais, né? O minério é uma rocha composta por vários minerais. Além das rochas magmáticas, eu tenho as rochas sedimentares. As rochas sedimentares podem ser detríticas, o próprio nome diz, formada por pequenas partículas, né? Elas podem ser detríticas, podem ser químicas, podem ser orgânicas. Então, por exemplo, uma rocha sedimentar orgânica, por exemplo, é o xisto, é o petróleo, né? É o carvão mineral, por exemplo. Eu acho que eu tenho um carvão mineral aqui, ó. Carvão mineral, tá aqui, essa aqui é uma pedra pómez. Eu tinha aqui um carvão mineral. Carvão mineral você sabe que é formado pelo material do vegetal em decomposição, né? Nós temos o carvão mineral, ele é formado no Paleozoico, né? No período Paleozoico. E o carvão mineral, ele é extraído principalmente aqui no Brasil, em Santa Catarina, né? A principal área produtora de carvão mineral no Brasil é Santa Catarina. De modo que o Brasil é pobre em carvão mineral e, além disso, o carvão mineral do Brasil ele é de baixa qualidade.
O carvão mineral do Brasil é encontrado, então, sobretudo no sul do Brasil, é formado pela decomposição de matéria orgânica de origem vegetal, lá no período Paleozoico, mais ou menos 1 bilhão de anos. Agora é importante você gravar o seguinte, que o carvão mineral, ele tem aquelas fases que caem muito nos vestibulares, né? A turfa, lignito, hulha e antracito. Então essas são as fases do carvão mineral. Turfa, lignito, hulha e antracito. Até você perder todos os voláteis, você vai chegar na composição química que é o carbono. E aí quando você tem a composição química do carbono apenas, você tem a grafita. E aí, o detalhe curioso é que o diamante, ele também é formado por carbono. O que muda a grafita ou grafite do diamante são as ligações químicas, né? As ligações químicas que vão dar o grau de dureza para o diamante, né? Segundo a escala de Mohs, uma dureza maior. Por isso que só um diamante risca outro diamante, né, gente? Só um diamante risca outro diamante, segundo a escala de Mohs. Então, na verdade, tanto o grafita, né, o carvão mineral, quanto o diamante, eles são formados por carbono. A diferença é que é matéria orgânica, tudo é composto por matéria orgânica. Assim são os seres humanos também, né, gente? Tem pessoas que vão se putrificar e vão se transformar em grafite e vão ser rabiscadas por uma criança feia. E algumas pessoas vão se transformar em verdadeiros diamantes depois da morte, certo? Então, é ou não é? É, ué, tô te falando? Então, vamos lá. Vamos colocar mais algumas rochas aqui, então. Eu estava falando que as rochas sedimentares, elas podem ser detríticas, podem ser químicas, né? Químicas, por exemplo, estalactite, estalagmite, o sal, são rochas químicas, né? Sedimentares químicas. Rochas sedimentares orgânicas, carvão, petróleo, é o giz. E o giz, aqui ó, o giz do professor. Isso aqui é a gipsita ou calcita, né? O giz foi formado há mais de 100 milhões de anos, né? Ele é formado, é uma rocha sedimentar, então, química, orgânica, né? Esse é você percebe que é uma rocha sedimentar porque ela é porosa, né? Ela é formada por vários fragmentos. Então, o giz foi formado há mais de 100 milhões de anos, é uma rocha química biogênica, ela é sedimentar, formada por algas, né? Com calcite, bem, que se acumularam no fundo dos mares. Então, daí que vem o giz que o professor utiliza na sala de aula, né? Então essas são as rochas sedimentares que eu falei. Então vamos conversar um pouquinho aqui. É claro que eu tenho as rochas metamórficas, já começando a falar sobre algumas rochas metamórficas. O próprio nome diz, rocha metamórfica é aquela que sofreu alguma transformação. Por exemplo, a areia, quando ela se transforma, quando ela sofre transformações, ela se transforma nisso aqui, ó, quartzo de rocha. Né, o quartzito, o quartzo. Então ela sofre um aquecimento, né? Aí você tem aqui um quartzo também. Você tem esse tipo de modificação, outro tipo, ó, de quartzo também. Então eles são formados por sílica em aquecimento. Daí que vem o vidro, inclusive, porque você sabe que os egípcios já tinham inventado o vidro, né, com o aquecimento da sílica. Então essas seriam rochas, por exemplo, metamórficas. Essa aqui, ó, é proveniente da argila, é uma ardósia. A ardósia é uma rocha sedimentar, dá para você perceber as camadas. Então, também é uma rocha metamórfica, né? Porque a argila ela era sedimentar e se transformou em ardósia. A ardósia já seria uma rocha metamórfica, né? Por exemplo, o calcário, ele se transforma, ele é uma rocha sedimentar orgânica, mas o calcário pode se transformar também em quê? Em mármore, né? O mármore branco, por exemplo, ou os outros tipos de mármore. O que temos aqui mais, né? Estava falando do carvão, tá aqui o carvão mineral, né? Daí, aqui eu tenho um quartzo rosa, né? Um quartzo rosa. Aqui eu tenho a famosa pirita, né? O disulfeto de ferro, né? Pirita aqui, ó, dá para você perceber que parece ouro, mas não é. Por isso que a pirita ela é um óxido de ferro, né, vamos dizer assim. A pirita ela é chamada de ouro de tolo. Por quê? Porque parece ouro, mas não é. Até parece que foi pintada, né?
Até parece que foi pintada. Então a pirita, ela é um derivado do ferro. Também a pirita é um minério de ferro. Só que ela parece ouro, e como ela parece ouro, as pessoas pensam que é ouro, então daí que vem o termo ouro de tolo, né? E aí tem gente que ainda é enganada, né, gente? Tem gente que ainda é enganada. Eu tenho aqui, ó, a malaquita, que é um minério do cobre. Eu posso ter também a calcoprita, a cuprita, a cubanita, são os minérios do cobre, certo? Eu tenho aqui, vamos seguir aqui então uma sequência, para a gente não fugir então. Esse é o famoso nióbio, né? O nióbio é utilizado, muito pesado, bonito, olha só. O nióbio ferroso, ele é utilizado em indústria aeronáutica, aeroespacial, porque ele é muito resistente ao calor, é um material muito resistente para fazer aços especiais. O detalhe curioso do nióbio é que o nióbio, o Brasil tem mais de 95% das reservas de nióbio em Araxá e Catalão, né? Aqui eu tenho a amazonita, né? A amazonita é uma rocha ornamental. Aqui, quando eu estive no Chile, eu peguei essas rochas aqui, ó. Tem calcoprita aqui, tem jaspe, malaquita também, que é do cobre, percebe bem aqui, ó. Malaquita, que é o minério do cobre, tá vendo ou não? Que são semelhantes, ó. Minério do cobre, você já sabe as utilidades do cobre. O quartzo, né? E outros tipos de rochas aqui do Chile. Esse aqui é o famoso amianto, né? O amianto, ele é chamado de asbesto também, do grego, né? No grego eles chamam de imortal, significa imortal. Só que o amianto, ele realmente é imortal. O que acontece é que ele mata as pessoas. O amianto, ele é um mineral cancerígeno, né? Utilizado para fazer as telhas das casas, construção civil e assim por diante. Então, de modo que quando ele solta uma fibra, e essa fibra, se é inalada pelas pessoas, ela pode causar câncer. Por isso é que foi proibida, por isso que ela foi proibida em 2017, né? Só que depois, no caso do estado de Goiás, tem uma cidade chamada Minaçu que produz muito amianto, e em 2019 o governador de Goiás, ele liberou a produção e a extração e a exportação de amianto. Então, portanto, é um mineral muito importante, mas é um mineral cancerígeno, perigoso para a população, né? Aqui eu tenho uma ametista, né, que é o quartzo rosa. Essa aqui é a famosa pirolusita, o minério do manganês. O manganês você sabe que é encontrado lá no Amapá, no Pará, e o manganês 30 quilos de manganês mais 1 tonelada de ferro, com carbono você faz o aço, né? Então o manganês ele é muito importante para a fabricação do aço. Eu tenho esta pedra aqui, ó, a pedra sabão. Pedra sabão, ela é uma rocha, na verdade ela era sedimentar e ela sofreu uma mudança, então ela é mais classificada como metamórfica. Ela é composta por talco, magnesita, clorita, né? É o estaetito, né? Na verdade, que é o minério da pedra sabão, vamos dizer assim. Então ela é utilizada em esculturas que o Aleijadinho fez, panelas, né? Ela é importante porque ela tem baixa condutibilidade de calor, né? E eles utilizam muito a pedra sabão para extração do talco. O talco é utilizado para absorção de umidade, você sabe disso, né? Eu tenho uma outra rocha aqui sedimentar muito importante, o famoso varvito. Essa rocha que eu trouxe quando estive lá em Itu, que é um dos maiores parques de varvito do mundo, né? Ele prova que o Brasil estava unido com a África, né? A chamada glaciação, porque o Brasil já teve glaciações. Então isso aqui, essa rocha é formada pela decomposição de material que ela é formada pela decomposição de geleiras, de produtos de geleiras, né? De argila, silt. Então a geleira ela derrete e ela vai se acumulando no fundo de lagos. Esses lagos aí vão criando essas camadas. Cada camada dessa demora 100 anos, né? Se for uma camada maior, mas geralmente demora 1 ano para se formar uma camada dessa.
Uma camada dessa se forma em 1 ano. Pela deposição, se for com muita areia, por exemplo, ela vai ser mais clara, né? Se for principalmente no verão. Se for no inverno, ela vai ter uma coloração mais escura, olha. Ela vai ter uma coloração mais escura. Então isso aqui, o Varvito, ele prova que o Brasil passou por glaciações, né? Nesse caso, lá em Itu, São Paulo, nós temos uma prova enorme de que o Brasil já passou por glaciações, porque essa rocha, o Varvito, ela só se forma a partir da decomposição e o derretimento de geleiras glaciais, né? Então, comprovando que o Brasil passou por glaciação. Essa aqui é a famosa uranita, né? Uranita é o minério do urânio, tá? O Brasil produz urânio, sim, em Amorinópolis, Goiás, Itataia, no Ceará, produz também Caetité, Lagoa Real, lá na Bahia. E você sabe da importância do urânio, né? Aqui é a rocha da uranita, muito importante. Lembrando que o Brasil ele tem 2 usinas nucleares, né? Angra 1 e Angra 2. A Angra 1 foi construída com a compra do reator da Westinghouse e a Angra 2 é do projeto da época do Ernesto Geisel, o presidente militar, né? E aí você tem 2 usinas nucleares e a terceira está começando a ser construída, a outra usina nuclear. Eu tenho também aqui algumas só pedras semi-preciosas, na verdade, fala que é preciosa, mas são rochas aqui do Brasil, a sodalita, jaspe, ametista, obsidiana, cristal, ágata rosa, ágata azul, hematita, ó, lapidada, quartzo, ônix, citrino. Aqui o citrino que eu tinha mostrado para vocês, ó. Aí, ó, tá vendo? Citrino, ágata roxa, jaspe. Bonita essa aqui, né, gente? Jaspe. Eu tenho isso aqui, ó. Que bonitinho, ó. Essa é a fairuz, a turquesa, tá? A turquesa, a fairuz. Bom, porque eu aproveito e já vou rezando aqui, tá certo ou não? Essa pedra aqui é a pedra pómez. Essa é a pedra pómez. Ela é muito leve, olha. Pedra pómez, ela é formada por vulcanismo submarino. Ela é formada por vulcanismo submarino, né? Então essa aqui que é a pedra pómez. Eu já mostrei quase todas as rochas, então não se esqueça. Esses são os 3 tipos de rochas mais importantes. A rocha magmática, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. Tá ok ou não? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Ah, espera aí. Tem a moeda aqui também, ó, as pratas, né, gente? Pet blanda, daí que vem a produção para fazer as moedas, né? Essa é a diferença das moedas que nós temos, né? Diferença das moedas que nós temos. A moeda de 1 centavo, por exemplo, é feita de aço revestida de cobre. E a moeda de R$1 é formada por liga de cobre e níquel, né? Tá? Então fechou. É isso aí. Um abraço, até a próxima. Um grande abraço do Gibran. Valeu!